Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você esteja assistindo ao vídeo. Esse vídeo ele foi feito com o objetivo de realizar uma revisão do terceiro bimestre do ano de 2020 para os meus alunos do terceiro ano da Escola Parque Presidente Vargas, tá certo? Então eu vou trazer alguns pontos que a gente viu ao longo desse bimestre, através das nossas aulas no Meet, resolução dos TDs que eu encaminhei para vocês. E eu vou trazer os pontos mais importantes para que vocês cheguem no dia da prova, na semana da prova, na verdade, que vai ser a próxima semana, mais preparados. Então, vamos começar aqui com o sistema circulatório, que foi o primeiro TD que a gente viu. E eu trago os elementos figurados do sangue, que são as células e estruturas que estão no sangue mais conhecidas, tá? Primeiro, os eritrócitos, que é a mesma coisa que hemácia. Então, eritrócito é sinônimo de hemácia, ok? Então, os eritrócitos, eles têm a função principal de transporte de oxigênio e de CO2. Então, é através das hemácias que a gente vai ter o transporte dos gases respiratórios, ok? Os leucócitos, que são essas outras estruturas do sangue, vão ter função principal de defender o organismo. E a gente vai ter vários tipos de leucócitos, mas eu não vou trazer aqui nesse momento, porque eu vou simplificar a revisão para vocês, tá certo? E temos aqui plaquetas escritas de forma bem mais clarinha, mas que a função dela é a coagulação sanguínea. Então, quando você tem um corte, um ferimento, quem vai agir prioritariamente nesse corte para parar o sangramento são as plaquetas, que são restos, fragmentos de células levadas pelo sangue que vão ficar tapando, vamos dizer assim, os ferimentos que a gente sofre, tá certo? Ainda no sistema circulatório, nós vimos esse desenho esquemático que fala da pequena circulação e da grande circulação. Então, eu vou fazer um resumão aqui do sistema circulatório só nesse desenho, tá certo? A pequena circulação é essa, quando o sangue sai do coração, vai para o pulmão. No pulmão acontece a hematose, que é essa troca de gases, e ele vem carregando o oxigênio de volta para o coração. Então, esse sangue que sai do coração e vai para o pulmão, ele é um sangue rico em CO2, gás carbônico. É o que fala aqui na setinha, ó, sangue com gás carbônico e é enviado ao pulmão. O nome dessa estrutura que leva esse sangue se chama artéria pulmonar. Então, todo vaso que vai saindo do coração, você chama de artéria. E todo vaso que chega ao coração, você chama de veia. Então, se ele vem do pulmão para o coração, ele vem através de uma veia, tá certo? São as veias pulmonares. E esse sangue, ele está vindo rico em oxigênio, porque ele captou o oxigênio lá do pulmão. Quando ele chega aqui do lado esquerdo do coração, aí ele passa por dentro dessa estrutura, que é do átrio para o ventrículo esquerdo, e retorna por outro vaso, um grande vaso aqui, que é a artéria aorta. Então, ele está saindo do coração pela artéria aorta, e ele vai percorrer todos os nossos tecidos, né? Então, ele vai se subdividir em outras artérias até chegar em todas as células do nosso corpo. Então, é um sangue com oxigênio que é bombeado pelo coração até o corpo inteiro, tá certo? Então, chegou no corpo, o que é que vai acontecer aqui nesse momento que ele chega nas nossas células? Esse sangue que vem trazendo o oxigênio do coração, que veio lá do pulmão, na verdade, né? Quando ele chega nas nossas células vão usar esse oxigênio a partir da respiração celular. Então, as células realizando respiração usam o oxigênio. Esse oxigênio, então, é usado e é produzido gás carbônico. Esse gás carbônico vai ter que sair da célula, na verdade, vai ter que sair do nosso corpo. E ele sai principalmente pela veia cava, que é a principal veia aqui do nosso corpo, chegou do lado direito do coração e depois chega no pulmão. Quando esse gás carbônico chega no pulmão, você expira e coloca o gás carbônico para fora, inspira e coloca o oxigênio para dentro. Então, entenda que a nossa circulação sanguínea, ela não é só nariz, pulmão, né? Como a gente pensa, né? Nariz, pulmão, nariz, pulmão. Na verdade, depois do pulmão, vem todas as nossas células para serem irrigadas com esse oxigênio.
Quando a célula usa o oxigênio que produz o gás carbônico, esse gás carbônico tem que voltar para o pulmão. E aí, quando volta para o pulmão e sai pelo nariz, né, através do processo de expiração, a gente completa o ciclo, tá certo? Então, não é uma fisiologia simplificada nariz-pulmão, tá? É uma fisiologia bem mais complexa, ok? Outros tópicos que eu quero trazer aqui é que o sistema circulatório, como vocês viram, está completamente relacionado com o sistema respiratório. É o sangue que leva os gases da respiração. Na verdade, as hemácias, que são as células vermelhas do sangue, que transportam os gases da respiração, tá certo? E a respiração celular, que é o que acontece lá na célula, é que vai produzir o gás carbônico. Então, eu tenho o oxigênio sendo consumido, tenho a glicose sendo consumida e sendo produzida eu tenho o gás carbônico e a água. Aí o que é que diz? As hemácias levam o O2 dos pulmões para os tecidos e captam o CO2 dos tecidos para retornar aos pulmões. Então vejam que é um ciclo, né, que a gente mostrou lá naquela imagem. Outro tópico, que a hematose acontece no pulmão, hematose eu também falei lá na imagem. Troca de gases, né? Sai o CO2 e entra o O2. Sai o gás carbônico e entra o oxigênio, certo? Durante a expiração, o diafragma relaxa, que é um músculozinho da respiração. A pressão interna cai e ocasiona a entrada do ar. Então, se o meu pulmão está secando, é porque eu estou diminuindo a pressão lá dentro. A pressão está caindo. Quando ela cai, ela acarreta um enchimento do pulmão novamente, tá? Que é a inspiração. E aí, durante essa inspiração, o diafragma contrai, diferente daqui, ó, tá? É o inverso. A pressão interna aumenta, porque eu enchi o pulmão, e aí isso ocasiona a saída do ar, que é a secagem dele novamente, né? Ele retorna a sair e a secar o pulmão. Então, uma coisa leva a outra. Inspiração leva a expiração. Expiração leva a inspiração. O tempo todo, tá certo? Aqui é só uma estrutura para a gente entender como é esse sistema respiratório nosso, né? Cavidade nasal, a entrada da boca também, faringe, laringe, traqueia. E aí vem os brônquios direito, brônquio esquerdo. E eles se ramificam dentro do pulmão. Pulmão direito, pulmão esquerdo. Os bronquíolos são esses galinhos mais finos da árvore respiratória, né? Os alvéolos são estruturas microscópicas, onde vai haver a troca dos gases, a hematose. E aqui é um músculo do diafragma que eu falei, que ajuda o pulmão a secar e a encher, certo? O músculo respiratório. Aí a gente passa para o outro TD, que é do sistema digestório, né? Muitas informações em 3 TDs que a gente viu. No sistema digestório, a gente vai ter a ação de enzimas digestórias para digerir o alimento, para quebrar o alimento. Então, o objetivo desse sistema é quebrar o alimento que a gente ingere em pedaços menores, na verdade, em moléculas menores, né? E tudo isso vai começar a acontecer a partir da boca. Então, na boca, a gente tem as glândulas salivares e a gente tem a produção da enzima chamada pitialina, que vai digerir o amido. Então, todo o amido que a gente colocar para dentro do nosso corpo, começa a digestão na boca. Se não digerir tudo na boca, porque se você engolir muito rápido o alimento, não vai dar tempo, né? Aí a digestão do amido vai acontecer lá no intestino, vamos já chegar lá. O alimento passa da boca, faringe, esôfago, estômago. Quando chega no estômago, eu vou ter a ação da pepsina, que é uma enzima produzida pela parede do estômago, que digere a proteína, tá certo? Então, tudo que eu comi de proteína vai ser digerido no estômago. Se não der tempo, pode continuar essa digestão lá no intestino. Vamos já chegar lá. Tenho aqui 2 órgãos acessórios. De um lado, o fígado, do outro lado, o pâncreas, que está bem aqui. Qual a função do fígado? Produz a bile, que é uma enzima que digere gorduras. As gorduras são lipídios, então tudo que eu comi de gordura, de lipídio,
qual vai ser o órgão responsável pela digestão? Fígado. E aqui do outro lado, o pâncreas, que produz o suco enzimático ou suco pancreático, que tem a tripsina, que digere proteína, tem a amilase, que digere amido, amilase pancreática, né, que digere amido. Então, todas essas enzimas produzidas pelo pâncreas vão agir no intestino, porque o pâncreas, o alimento não passa por dentro do pâncreas, mas o pâncreas ele tem uns ductozinhos que levam essas enzimas até o intestino. Na verdade, até aqui, o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. O fígado também, o alimento não passa por dentro do fígado, mas o fígado tem um ductozinho que leva essa enzima até o duodeno, certo? No intestino delgado, que é essa parte que eu estou falando do duodeno, né? Vai ter um local de ação enzimática do pâncreas e do fígado. E no intestino grosso, que é o final, né? Então, passa por aqui subindo o alimento, sobe, sobe, depois desce, desce e finaliza no ânus. Então, esse intestino grosso, a principal função dele é a absorção de água, tá certo? Então, resumindo, a digestão é um processo pelo qual os alimentos são degradados para que possam atravessar a mucosa intestinal, atingir a corrente sanguínea e alcançar as células. Então, quando eu volto aqui para esse desenho, no intestino, quando tudo já deve ter sido digerido pelos outros órgãos, aqui no final eles vão passar por essas paredes, as moléculas que foram quebradas vão passar e vão atingir o sangue. E aí o sangue leva os nutrientes para todo lugar do nosso corpo. Leva o ferro, leva os sais minerais, leva as proteínas. Na verdade, menor que proteínas, são os aminoácidos, né? Leva todas as mini moléculas para as nossas células. Ok? Então, tudo isso que a gente viu, sistema digestório, sistema circulatório, sistema respiratório, a gente viu, desculpa que tá aqui tudo repetido, tá? Na verdade, não é tudo circulatório, foi um errinho aqui. Tem o digestório e tem o respiratório. A gente viu nas aulas do dia 20, do dia 27 e do dia 3. Foram 3 TDs que eu passei para que vocês pudessem estudar e resolver comigo durante as aulas. E é esse assunto que vai ser cobrado na próxima semana na provinha de vocês. Tá certo? Então, boa sorte, bons estudos a todos. Beijo.